Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Luiz Felipe e hoje a gente vai encerrar de uma vez por todas essa história de vetores. Nesse vídeo de hoje, a gente vai definir o que são os vetores unitários e como a gente pode usar esses vetores para escrever as equações vetoriais de uma maneira mais algébrica e de uma maneira compacta. A gente também vai, nesse vídeo, definir as operações que faltam para a gente terminar essa história, que são o produto vetorial e o produto escalar. E também a gente vai aprender como escrever esses produtos em termos dos vetores unitários. Deve ter ficado claro, então, que o foco desse vídeo é em como escrever todas as operações vetoriais que a gente viu até agora em termos desses vetores unitários. Então, vamos lá ver como é que a gente faz isso. Um vetor unitário é, por definição, um vetor de módulo igual a 1, sem unidade e que tem como objetivo simplesmente indicar uma direção e um sentido no espaço. A gente representa um vetor unitário simbolicamente usando uma letra com um acento circunflexo em cima. Por exemplo, para um sistema de coordenadas cartesianas, as direções x, y e z são geralmente representadas pelos vetores unitários i, j e k. Se a gente usar essa notação, a gente pode escrever os vetores componentes de um vetor A, por exemplo, em termos dos vetores unitários, e usar esses vetores componentes para escrever o próprio vetor A em termos desses unitários, já que um vetor é dado pela soma dos seus vetores componentes. A gente pode usar essa ideia dos vetores unitários para escrever a soma de dois vetores A e B, por exemplo, de uma maneira compacta, numa única equação. A gente só precisa lembrar que a gente só pode somar efetivamente componentes de uma mesma direção. Por exemplo, todos os componentes que multiplicam o vetor unitário i apontam na direção x, então eles podem ser somados, gerando um novo vetor componente que também vai apontar na direção x. E a mesma coisa vale para as outras direções. Uma operação muito importante entre vetores e que a gente ainda não comentou é o produto entre vetores. A gente vai falar de dois tipos, o produto escalar e o produto vetorial. O produto escalar é o produto entre dois vetores que resulta num escalar. Ele é representado simbolicamente por um ponto, tipo esse aqui, que está representando um produto escalar entre os vetores A e B. Por definição, o produto escalar entre dois vetores é dado pela equação 1, onde o ângulo φ é o menor ângulo formado entre os dois vetores, por isso ele vai estar sempre entre 0 e 180 graus. Uma propriedade muito importante do produto escalar é a comutatividade, que a gente já viu o que é nos vídeos anteriores. Se a gente usar a definição de produto escalar para calcular o produto escalar entre os vetores unitários, a gente chega à conclusão de que o produto escalar entre vetores unitários é igual a 1, e entre os vetores unitários diferentes é igual a 0. Se a gente quiser calcular o produto escalar entre dois vetores A e B, por exemplo, em termos dos vetores unitários, a gente só precisa escrever cada um deles em termos dos unitários, aplicar a propriedade distributiva da multiplicação e usar as relações de produtos escalares entre os vetores unitários, as equações 2 e 3. Fazendo isso, o resultado final é a equação 4, que diz o seguinte: o produto escalar entre dois vetores é igual à soma dos produtos entre os componentes de mesma direção. As equações 4 e 1 fornecem um método simples para calcular o ângulo entre dois vetores. Com a equação 4, a gente calcula o valor do produto escalar e, usando esse resultado na equação 1, a gente calcula o valor do ângulo entre esses vetores. O produto vetorial, por sua vez, é um produto entre dois vetores que resulta num outro vetor. Ele é representado geralmente por um x, como esse aqui que está representando o produto vetorial entre os vetores A e B. Por definição, o produto vetorial entre dois vetores A e B fornece um vetor que tem módulo dado pela equação 5, onde φ é o menor ângulo entre esses dois vetores e por isso vai estar sempre entre 0 e 180 graus. A direção do vetor resultante é sempre perpendicular ao plano onde os vetores A e B se encontram, e o sentido desse vetor resultante pode apontar para cima ou para baixo do plano. Para definir o sentido para o qual o vetor deve apontar, foi criada uma convenção que ganhou o nome de regra da mão direita. Ela diz o seguinte: faça uma rotação dos 4 dedos da mão direita no sentido do primeiro vetor para o segundo, seguindo o menor ângulo entre eles. O dedo polegar apontará no sentido do vetor resultante. Se a gente aplicar a regra da mão direita para os vetores A e B, que a gente usou como exemplo, a gente conclui que o vetor resultante vai apontar para cima. Uma consequência da regra da mão direita é que o produto vetorial não é comutativo. Se você aplicar a regra da mão direita para achar o sentido do vetor resultante do produto vetorial entre B e A,
você vai ver que ele tem sentido contrário ao do vetor resultante do produto vetorial entre A e B, apesar de ter mesmo módulo e mesma direção. A gente pode usar a definição de produto vetorial para calcular o produto vetorial entre os vetores unitários. Se a gente fizer isso, vai concluir que o produto vetorial entre vetores unitários iguais é igual a zero e que o produto vetorial entre os unitários I e J é K, entre J e K é I e entre K e I é J. Da mesma forma que a gente fez para o produto escalar, a gente pode escrever o produto vetorial em termos dos vetores unitários. Se a gente fizer isso, a gente conclui que o produto vetorial pode ser calculado em função dos seus componentes usando a equação 6, onde está explícito quem são os componentes x, y e z do vetor resultante. De maneira alternativa, essa mesma equação pode ser obtida se a gente calcular o determinante dado pela equação 7. Fica a dica. Pessoal, com esse vídeo de hoje, a gente fecha de uma vez por todas esse papo de vetores. Eu sei que nesse momento pode ser um pouco descontextualizado, pode ficar um pouco abstrato toda essa história, mas pensa o seguinte, tudo que a gente viu até agora, na verdade, é um grande conjunto de ferramentas que a gente vai precisar para lidar com as grandezas da física, que são muitas vezes de natureza vetorial, ou seja, são representadas por vetores. E dessa maneira, a gente precisa saber como lidar com essas variáveis vetoriais para poder trabalhar na física de uma forma mais eficaz. Pessoal, por hoje, então, a gente encerra esse papo, e a partir do próximo vídeo, a gente já começa a entrar na física propriamente dita, a partir do estudo do movimento. Como sempre, antes de ir embora, dê a sua curtida no vídeo, deixe seu comentário, sua sugestão, sua dúvida, claro, sempre com bastante educação, beleza? Então, pessoal, valeu, até a próxima, um abraço, tchau, tchau.